Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para o segundo trimestre de 2021, lições bíblicas da CPAD para a classe de adultos, onde nós estamos falando a respeito dos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E esta lição tem um tema muito importante que é justamente o propósito dos dons espirituais. Lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. E nós estamos dando uma sequência. Falamos no primeiro trimestre a respeito do verdadeiro pentecostalismo e aqui estamos agora falando a respeito dos dons espirituais e também dos dons ministeriais. Eu quero dar um bem-vindo a você que chegou agora neste canal, neste portal bíblico pela primeira vez. Você que já está conosco aqui já há algum tempo, meu muito obrigado pelo seu feedback, pelo seu apoio. E eu quero convidar você a que façamos uma oração neste momento e após esta oração nós iremos fazer então as leituras de todo o assunto que irá fundamentar esta nossa reflexão de hoje. Então aperte o cinto aí e venha comigo nessa segunda reflexão. O card da primeira reflexão já está aqui para você apenas apertar o play e ser edificado. Então vamos orar? Senhor, te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos direcionado, tem falado ao nosso coração e tem trazido iluminação, ó Deus, à nossa mente e temos sido edificados para a glória do teu nome. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então para as leituras do nosso assunto de hoje. O nosso texto áureo diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 12. A verdade prática nos diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. E a nossa leitura bíblica está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao versículo 11 e capítulo 13, versículos 1 e versículo 2. E o texto nos diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Estes, pois, são os textos que irão fundamentar a nossa reflexão deste momento, desta manhã, desta noite, desta tarde. Você que está acendendo este portal bíblico, eu já quero pedir um favor: se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito, ative o sino das notificações, deixe o seu like abençoado e o seu comentário também, que nos faz saber o seu feedback em relação ao nosso trabalho. E eu espero que estas lições para este segundo trimestre de 2021 possam trazer grande enriquecimento espiritual. Hoje falaremos a respeito do propósito dos dons espirituais. Esta lição será ministrada em todas as igrejas que fazem uso da revista da CPAD no próximo dia 11 de abril deste ano em curso de 2021.
2021 e temos um objetivo geral proposto para hoje: mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. E para cada um dos 3 pontos a serem aqui abordados, um objetivo também específico, e o primeiro deles busca conscientizar que os dons espirituais não são, então, para elitizar o cristão. O segundo, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E o terceiro objetivo, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Qual o real propósito dos dons, então? Será que os dons são atuais ou os dons estariam à disposição da igreja apenas na época apostólica, no primeiro século da igreja, que agora emergia ali em Jerusalém e agora se expandindo e chegando até os confins da terra? Nós precisamos ter uma resposta muito pautada na palavra, e esta resposta precisa estar na ponta da nossa língua. Então você, querido professor, se aplique, aluno da Escola Bíblica Dominical, se aplique, por gentileza. Eu estou convicto de que grandes ensinamentos estão por vir, e eu creio que quando nós aprendemos então a respeito dos dons espirituais, da atuação do Espírito Santo, eu creio que muitos princípios que andam acontecendo e que não passam pelo crivo bíblico vão ser ajustados. Eu creio nisso, e serão ajustados para a glória do nome do Senhor. E nós iremos apresentar ao Senhor aquilo que deveríamos apresentar em todo tempo, que é justamente os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em um culto racional. Esta lição busca justamente quebrar paradigmas e instruir no que tange o uso e a administração dos dons espirituais dentro do contexto culto igreja. Então se prepare aí, porque a lição ela é gloriosa. Abra sua mente, abra o seu coração. Nunca esqueça que você é responsável pela fé que você professa. Então nós precisamos professar uma fé responsável, saudável e que seja corroborada pela santa e bendita palavra de Deus. Então nesta lição vamos estudar então o verdadeiro propósito dos dons espirituais que são concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são verdadeiros e gloriosos recursos que eu diria serem imprescindíveis para a edificação da igreja de Cristo. E o propósito dos dons ou do uso dos dons é justamente a edificação e unir-nos, fortalecendo então a igreja de Cristo. O ponto central desta reflexão nos diz que os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Então esta resposta direta, simplista, mas extremamente importante, não pode deixar de ser apresentada. Este ponto central é, eu diria, uma resposta central para a ação do Espírito Santo e para a ação dos dons no meio da igreja, ou seja, a edificação desta igreja como corpo onde Cristo é o cabeça. Então nós vamos falar a respeito dos dons que não são para elitizar o cristão. Também vamos falar dos dons como edificando a si mesmo e também os outros, os demais irmãos. E também vamos falar sobre como edificar todo o corpo de Cristo através então da ação espiritual e dos dons do Espírito Santo. Nós falamos aqui então sobre esta igreja, que é o destinatário desta missiva que vai trazer talvez os maiores ensinamentos no que tange a dom espiritual, que é justamente esta primeira epístola de Paulo aos irmãos de Corinto. Então vamos falar um pouco sobre a igreja de Corinto. Eu quero lembrar que nós estamos falando também no segundo trimestre de 2021, nós estamos falando aqui justamente sobre
o conhecer um pouco desta igreja, que é o receptáculo desta missiva tão importante que é esta epístola aos Coríntios. Então veja, aqui nós estamos falando um pouco sobre esta cidade e a igreja então dentro desta cidade, os irmãos coríntios. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial, uma cidade extremamente importante, onde haviam dois portos, fazendo com que aquela cidade fosse uma cidade cosmopolita. E no tempo do apóstolo Paulo, para se ter uma ideia, haviam aproximadamente 400 mil habitantes naquela cidade, sendo que 2/3 disso possivelmente eram de escravos e trabalhadores. E era uma das cidades mais importantes no contexto do Império Romano naquele tempo. Corinto era uma cidade economicamente bem desenvolvida, rica, abastada, porém marcada pelo culto idolátrico. E naquele contexto culto, na cidade de Corinto, se destacava, por exemplo, o grande templo de Afrodite, a deusa do amor, onde os fiéis eram atendidos por várias prostitutas e prostitutos cultuais. Durante a segunda viagem do apóstolo Paulo, a igreja então recebe a visita do apóstolo Paulo. Quando nós lemos em Atos capítulo 18, diz que Paulo agora passando por Atenas, vai então chegar até a cidade de Corinto, onde conhece Priscila, Áquila e será um grande mover de Deus dentro daquela cidade onde o apóstolo Paulo dedica cerca de 18 meses do seu ministério. Então é muito importante. Então, por conhecer muito bem aquela comunidade onde aquela igreja estava sendo plantada, é que o apóstolo Paulo justamente tem esta preocupação, né? Em sua primeira epístola, agora sendo dirigida a esta igreja, começa a falar então sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar que daquela igreja nenhum dom lhe faltava. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, uma igreja onde os dons eram abundantes e havia também a multiplicidade destes dons ali manifestos. Então, uma igreja que aparentemente tudo estava fluindo de acordo com alguns princípios que eram estabelecidos. Será que tudo estava caminhando como era da vontade do apóstolo Paulo e por sua vez a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso? Será que tudo estava fluindo bem naquela igreja? Haja vista ser uma igreja espiritual, onde haviam os dons do Espírito. Então nós vamos perceber que alguns ajustes precisavam ser feitos e eram necessários que fossem feitos. Era imperativo e Paulo, percebendo esta necessidade, então vai começar a, com certa dureza, confrontar aqueles cristãos. E nós vamos falar isso a partir de agora. Uma igreja que tinha muitos dons, mas ainda assim era uma igreja carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade preparar esta igreja, e esta é a função dos dons do Espírito até os dias de hoje. Preparar a igreja, edificar a igreja, santificar a igreja para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquele contexto da cidade de Corinto, uma cidade próspera, porém em um grande nível de idolatria, como agora no nosso tempo também nos preparar, nos habilitar e também fazer com que venhamos nos santificar para este mesmo ofício, este mesmo trabalho, pregar e proclamar a palavra de Deus nos dias onde nós estamos inseridos. Então veja, todavia, aquela cidade, a cidade de Corinto e aquela igreja tinham um problema porque não estavam usando corretamente os dons que estavam recebendo do Pai. Tinha, por exemplo, no meio daquela igreja, certas divisões. Quando lemos na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, alguns dizendo que eram de Paulo, outros afirmando serem de Apolo, outros de Cefas
e outros alegando que eram de Cristo, uma verdadeira demonstração de até mesmo hostilidade no meio daquela igreja, entre os irmãos que aparentemente professavam a mesma fé. Também é notado no contexto Igreja de Corinto um sentimento de inveja, também havia imoralidade sexual, dentre outras coisas. Esta igreja, vamos ser bem honestos, é um bom exemplo do resultado gerado por homens carnais. Um ambiente onde existem homens, há uma grande necessidade da mortificação da carne e a permissão que o Espírito Santo tenha liberdade para atuar, para que as demonstrações de carnalidade sejam agora sucumbidas e a atuação do Espírito Santo seja plena e abundante. Então, como pode... Veja, a pergunta é muito simples, direta e muito importante. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Se você disse que isso é possível, pode ser até que no contexto, como fora no tempo da igreja de Corinto, como nos dias atuais, podem até existir igrejas que estejam se comportando da mesma forma, mas a resposta é que não pode. Não há possibilidade de que uma igreja se comporte dessa forma. E é justamente por isso, é justamente por esta razão que o apóstolo Paulo vai agir imediatamente. Se fosse algo normal e permissível, Paulo, por certo, poderia ignorar tais comportamentos, aquilo que o apóstolo Paulo evidentemente jamais iria fazer, e ele vai agir imediatamente ao saber daqueles problemas internos da igreja de Corinto. Então é muito importante que haja instrução no seio de nossas igrejas, que haja agora o apego à palavra de Deus e à ortodoxia bíblica, para que ventos de doutrinas e ideologias erradas, equivocadas, para não dizer malignas e mundanas, adentrem porta adentro de nossas igrejas. Então, por isso que Paulo vai de forma dura e categórica chamar aquela igreja de uma igreja carnal e imatura. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3 diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo, ele chega com muita seriedade, sobriedade e vai alertar aquela igreja, vai dar um puxão de orelha naquela igreja. Mas veja como foi importante esse comportamento de Paulo, como foi importante a atuação do Espírito Santo através da vida do apóstolo Paulo, onde Deus estava agora admoestando, corrigindo, instruindo aqueles cristãos que o Senhor então amava. E assim é exatamente nos nossos dias. O Senhor, ele também tem prazer em corrigir aqueles que ele ama. Então se sinta abençoado por Deus, se sinta amado por Deus quando você ouvir uma correção vinda do próprio Deus, e quando, através de uma leitura bíblica, o Espírito Santo impele o seu coração para uma correção, para uma correção. Então se sinta abençoado e se sinta amado por Deus quando assim o Senhor se comportar em relação a você. Com esse relato, nós aprendemos que as manifestações espirituais naquela igreja não são propriamente uma indicação de seriedade ou de espiritualidade e de santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda, dissensões, nem de longe pode ser considerada e pode ser chamada de uma igreja espiritual, mas sim de uma igreja carnal. Talvez este seja um dos maiores desafios nosso enquanto igreja,
abrir mão desses aspectos carnais e nos tornar a cada dia mais espirituais e nos relacionar ainda mais intimamente com Deus. Este é um grande desafio proposto para a igreja do século 21. Uma igreja que está envolvida com o ecumenismo, uma igreja que está envolvendo-se com o sincretismo, uma igreja que está agora vivendo o aspecto experiencialista, ouvindo todo tipo de profecia, de palavras aparentemente ditas por Deus e ignorando a maior profecia e talvez a única profecia que já nos aponta eventos dos dias em que estamos vivendo e ainda dias futuros, escatológicos, que é a santa, bendita, inerrante palavra de Deus. Então nós estamos vivendo dias terríveis por causa da frouxidão de muitos líderes em tornar-se novamente a ortodoxia bíblica e muitos estão embreando por esses ventos tenebrosos de novas doutrinas que por certo seriam repudiadas pelo apóstolo Paulo nos dias de hoje. Então, o terceiro ponto aqui, dom não é sinal de superioridade espiritual. Isso é algo que já deveria estar muito claro e evidente na mente de muitos cristãos, mas ainda há a necessidade deste aprendizado. Dom não é sinal de superioridade ou de espiritualidade. Quando muitos pegam o microfone e começam agora a falar em línguas e começam a andar pelo meio da igreja, correndo, fazendo barulhos, falando coisas ininteligíveis, muitos pensam que isso é uma demonstração de espiritualidade, quando na realidade, à luz do modelo do molde bíblico, necessariamente não é. Então veja, muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons espirituais, os dons que são oriundos da parte do próprio Deus, são para isso, né? E que por esta razão esses irmãos agora se tornam mais espirituais que os outros. O perfil de santidade está variado. Este perfil de avaliação está totalmente equivocado. Tem gente que acha que demonstração daquilo que podemos dizer emocionalismo é um aspecto de santidade, de espiritualidade, quando não é. Tem pregador que antes de falar solta uma rajada de língua estranha justamente com o intuito de tentar agora validar, de tentar legitimar, de tentar autenticar aquilo que ele fala ou aquilo que ele vai vir a falar como algo vindo diretamente do próprio Deus. E não é raro ouvirmos expressões que acabou de desceu fresquinhas da revelação, e estas coisas, elas são totalmente comuns no meio pentecostal dentro do nosso Brasil. E como igreja que crê no verdadeiro pentecostalismo, como nós devemos nos comportar? Nós devemos nos comportar à luz do modelo estabelecido pela palavra de Deus. Você pode pensar, pastor, mas como encontrar este modelo estabelecido pela palavra de Deus? Eu lhe apresento esta igreja de Corinto e esta carta escrita pelo apóstolo Paulo, mas divinamente inspirada, como um modelo que é estabelecido quando lemos no capítulo 12 e também no capítulo 14 desta epístola. Então leia a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus e muitos comportamentos serão transformados através da palavra de Deus e do seu bom entendimento. Então os dons do Espírito não são concedidos para a elitização deste cristão, né? São concedidos pela graça de Deus e não recebemos pelo nosso mérito ou porque somos melhores, mais bonitos, né? Mas recebemos pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. E esses dons, é bom que fique claro, isso tem uma compreensão que tem, como também outros pensadores pentecostais pensam, como o pastor Ciro Sanches Bordi, por exemplo, e os dons não são, ou entendemos aqui que os dons não são residentes. Ou seja,
Quando sou agraciado por um dom, eu não posso julgar agora dotado em todos os momentos da minha vida por aquele dom, como se eu tivesse posse dele. Mas não, este dom, ele não é residente. Os dons espirituais, não sendo residentes, são distribuídos pelo Espírito Santo conforme ele quer e bem entende, com um propósito único, distinto, que é justamente a edificação do corpo de Cristo. Então, que a mensagem de Jesus possa ressoar na nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. O apóstolo Paulo, por exemplo, que também tinha e poderia gozar de muitos dons espirituais, ele diz que antes subjugava o seu próprio corpo, reduzindo a servidão, para que pregando a outros, ele mesmo não viesse a ser, de alguma forma, de alguma maneira, reprovado. Então ele não se ensoberbece por aquilo que ele recebe de Deus. Pelo contrário, ele diz que para que não houvesse uma exaltação pela excelência das revelações, lhe é dado um espinho na carne. E quando ele roga a Deus para que aquele espinho na carne, que ele diz, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, quando ele roga ao Senhor, ele diz que por 3 vezes busca a Deus em oração para que aquele espinho fosse removido. O Senhor responde, né, que o Senhor agora iria aperfeiçoar, né, o seu poder seria aperfeiçoado na fraqueza do apóstolo Paulo. E o Senhor diz, a minha graça te basta. Então veja, o que nos basta é justamente esta exemplificação, esta vivência da graça, e entendermos que se somos agraciados pelos dons, não é para o nosso mérito, para a nossa exaltação, mas para que através de nós a igreja como um todo possa ser edificada. Muitos naquele dia, diz a palavra de Deus, muitos naqueles dias dirão, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. O segundo ponto, edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que aquele que fala em língua estranha edifica a si mesmo. E é o texto que nos confirma esta verdade. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E quanto aos dons, nós temos que buscar com o maior zelo possível os dons espirituais. Quando começamos o capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, no versículo 1, o apóstolo Paulo já começa dizendo, segui o amor e procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. E por que Paulo tem esta preocupação? Por quê? Porque há uma preocupação, perdoe-me se talvez isso possa fazer oposição àquilo que você acredita, mas há uma preocupação hoje no meio pentecostal no falar em línguas. Não é incomum estarmos em reuniões onde existem inúmeras pessoas falando em línguas deliberadamente, e há até mesmo uma sensação de vazio naquele ambiente, porque de fato há este vazio, porque de fato não está havendo uma edificação enquanto igreja, não há uma edificação coletiva e não há aqui uma demonstração de observância de um molde bíblico estabelecido para o assunto. Embora os cristãos pentecostais dos dias atuais primam e querem o falar em línguas a todo preço, Paulo diz que devemos buscar sim, devemos buscar e buscar com zelo os dons espirituais, mas Paulo diz, né? Paulo coloca, na minha modesta opinião, ele faz uma certa distinção a respeito do profetizar. E por que ele faz essa distinção? Porque justamente o profetizar
é justamente falar de forma inteligível, onde há compreensão do corpo de Cristo. E quando há compreensão, querido, então aquele princípio estabelecido no capítulo 14, versículos 2 ao versículo 4, o propósito, e qual é o propósito? Edificar, exortar, consolar. Quando há então esta palavra liberada, e aqui profecia tem o sentido, este profetizar aqui tem também o sentido da própria explanação da palavra pregada, da palavra ortodoxa, da palavra ali explanada à igreja de forma sistemática, de forma gloriosa. Aqui também há este sentido. E quando isso acontece, a igreja é edificada, é consolada, a igreja de fato exortada, porque a profecia está sendo expressa. Então, o apóstolo Paulo vai estimular os cristãos da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas e em línguas concedidas pelo Espírito Santo, com o objetivo de trazer uma edificação, porque se o indivíduo fala em línguas e não há uma interpretação, então a Bíblia diz que este está edificando a si mesmo, porque ele fala naquela oração em mistérios, então ele ora a Deus, há uma edificação. Mas o mesmo apóstolo também nos dá um modelo bíblico, e quando não há esta interpretação no contexto culto, há uma ordem, e daqui a pouco nós vamos ver qual é esta ordem que é dada. Então veja, isso não significa que o apóstolo Paulo está querendo proibir os irmãos de que falem línguas, mas ele quer estabelecer um modelo sadio, um modelo que de fato seja coerente, ortodoxo e que seja parte de uma racionalidade que o culto deve ser. Então veja, ele não está proibindo, mas o contexto, se você pegar o contexto de 1 Coríntios capítulo 14, vai ver claramente que há um modelo estabelecido para caso não haja interpretação, quando agora falando-se publicamente. Quando então não há uma interpretação, a Bíblia diz de forma clara: cale-se, esteja calado na igreja, pois publicamente a edificação necessariamente precisa ser coletiva. Essas lições nós precisamos recebê-las com a nossa mente muito bem aberta, porque nós já trazemos todo um histórico, toda uma herança de ensinos que muitas vezes estavam pautados um pouco fora deste padrão, deste modelo estabelecido pela palavra de Deus. Então, quando isso acontece de forma devocional, né, ou até mesmo de forma pública, então você deve ali avaliar aquilo que está acontecendo e tem que você gerir todo aquele momento, e você não pode ceder à emoção, e de forma racional você deve agora conter-se e obedecer aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, o apóstolo Paulo até nos diz uma coisa interessante quando escrevendo aos Coríntios, capítulo 14, desta primeira missiva, no versículo 6, que agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então Paulo está dizendo que no aspecto coletivo, se não há uma interpretação, então está algo fora do lugar, porque está sendo infrutífero. A mente daquele que fala em línguas e não há uma interpretação também é infrutífera. A própria palavra está nos dizendo. Então veja, este cristão, ele deve fazer o seu devocional, e também agora este que é batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Quando não há intérprete, né, ele deve estar calado na igreja e fale consigo mesmo e fale com Deus. Não está proibindo este indivíduo do falar em língua, mas está dizendo que ele deve conter-se, ele deve falar entre ele e Deus. Porque quando eu falo à igreja, a igreja precisa ter a ideia exata, correta daquilo que está sendo dito. Aquele indivíduo que chegou na igreja pela primeira vez e só começa a ouvir línguas estranhas,
línguas estranhas e não há uma interpretação, qual o sentido? Qual é o exemplo? Qual a palavra que está sendo direcionada que vai trazer estes parâmetros de edificação, de exortação e de consolação? Então, quando o Espírito te toma e você percebe que o Espírito Santo quer trazer esta edificação, então você fale com Deus, ore a Deus, né? E se há uma interpretação, então toda a igreja será edificada. Se não há uma interpretação, então esteja silenciado, calado, e o nome de Deus será glorificado igualmente. Não tenha dúvida disso. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Mas aqui é importantíssimo salientar uma coisa muito séria. É uma bênção espiritual maravilhosa quando esta atitude ela é genuína. Quando ela é genuína, é uma bênção extraordinária. Mas existem muitos e alguns genéricos por aí que são movidos pelo microfone, pelas oportunidades que recebem. Pessoas que ficam o culto inteiro ali com aquela cara amarrada, não glorificam a Deus em hipótese alguma, mas basta dar-lhes uma oportunidade, já saem do banco, pulando, saltitando, falando em línguas ininteligíveis e parece-me que são movidos pelas oportunidades que recebem. Isso não é um comportamento cristão. Veja, eu digo mais uma vez, isso em hipótese alguma é um relacionamento de um verdadeiro cristão com Deus. Então, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Mas parece que eles não estavam muito preocupados com os terceiros, com os irmãos que faziam parte deste mesmo ambiente, deste mesmo culto. É por isso que até mesmo no ensino da ceia do Senhor, Paulo estava ali corrigindo aquela igreja de um erro gravíssimo que aqueles irmãos cometiam no contexto culto, diminuindo até mesmo os demais irmãos que não possuíam posses ou até mesmo o alimento para celebrar suas ceias. Então veja, por isso que o apóstolo Paulo vai lembrar que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do seu irmão em Cristo. E a verdade é que a razão deste dom é a edificação. É a edificação da igreja de Cristo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Eu não posso desejar os dons para uma autopromoção. Eu não posso desejar os dons para que eu seja soberbo dentro do contexto igreja. Eu não posso querer e desejar os dons como um meio de me tornar parte da elite daquela igreja e de uma panela específica de alguém que fala em línguas. Este aqui é o grupo dos que possuem revelações. As pessoas vão me procurar porque é justamente isso que acontece. As pessoas estão ignorando a palavra de Deus, que é a maior profecia, e estão indo atrás de profetas. E ali ouvem tantas coisas movidas pelo emocionalismo, pela carne, às vezes até pela boa intenção. Mas veja, nós não queremos boa intenção, nós queremos direção do Espírito. Nós não queremos ouvir aquilo que queremos ouvir de fato, porque eu posso muito bem falar tudo aquilo que você deseja no meio deste contexto que nós estamos vivendo. Eu poderia falar tudo aquilo que você deseja ouvir, mas será que este é o caminho? Será que esta é a direção que o Espírito Santo deseja para mim, para você? Eu temo e creio e estou convicto que não. Então é necessário que tenhamos esta ideia geral. Quando sou agraciado pelo dom espiritual, eu preciso entender que ele não se tornou propriedade minha, ele não é residente em mim, mas o Espírito Santo naquele momento lhe aprouve, né? Comunicar em mim, em você, aquele dom. Então seja agora inteligente através do entendimento da palavra e você já tem em mente, opa, recebi aqui o dom, então o Senhor deseja que através de mim haja uma edificação mútua. Os meus irmãos
que fazem parte daquela comunidade onde eu estou inserido serão edificados através da minha vida, porque o Espírito Santo comunicou, distribuiu a mim um dom do Espírito e eu aprendi lá no Portal Bíblico, aprendi dentro das igrejas sérias que primam pela palavra de Deus, que quando o Espírito Santo comunica um dom é porque ele deseja trazer edificação à igreja de Cristo. Aprenda isso de uma vez por todas. E aí, quando você for agraciado pelo dom, não vai ter espaço para soberba, não vai ter espaço para o orgulho, para a altivez, para essa elitização, mas vai haver espaço para a glorificação do nome de Deus e edificação dos irmãos que fazem parte da sua comunidade. Busquemos a Deus, os dons espirituais. Busquemos e vamos buscar com o maior zelo possível os dons, mas principalmente o de profetizar, porque aquele que profetiza fala a toda a igreja e há uma grande edificação. E se existe algo que nós precisamos nesses dias odiernos, é justamente desta edificação em Cristo tão preciosa e tão desprezada por muitos. Então, edificando até o não crente, ora, até o não crente é edificado quando o Espírito Santo comunica os seus dons. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, edificarem a si mesmos, o seu desejo e o desejo que ardia no coração do apóstolo Paulo não podia ser diferente. O desejo era que também esses que até mesmo não professassem a fé cristã que Paulo professava também pudesse ser edificado, né? Porque quando a trombeta toca, se ela der sonido incerto, quem é que se prepara para a batalha? Então a trombeta precisa dar o sonido certinho, precisa estar afinada no diapasão, tem que saber exatamente quantas tocadas para um tipo de informação, porque é assim que acontecia, um toque de guerra, um toque anunciando chegada de pessoas naquela comunidade. Veja, havia a necessidade que aquele que toca soubesse como tocar. A trombeta não pode dar um som incerto. Então, todos os crentes a falarem línguas é o que Paulo está motivando, né? Mas que eles, além de serem edificados, eles também, era o desejo do apóstolo Paulo, que também esses mesmos cristãos profetizassem a fim de que a igreja inteira fosse edificada. Embora o próprio apóstolo dos gentios falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira. E o que é melhor? Eu quero que você me responda com muita clareza e você pode deixar aqui nos comentários a resposta para essa pergunta. O que é melhor? Dentro da sua comunidade, a sua experiência particular, o seu crescimento particular, né? A sua edificação pessoal única, ou você prefere que haja no seio da sua comunidade uma edificação coletiva? Seja bem sincero e depois pode pontuar aqui nos comentários. Então, Paulo, embora ele mesmo disse que ele falava muitas línguas, mas ele principalmente desejava e enfatizava o aspecto da profecia. E não são profecias como nós temos visto por aí nesses últimos dias, irmãos. Agora, no último mês de março, aqui no Brasil, as pessoas estavam desesperadas. Profetas do caos anunciando morte e tragédias. Veja, ignore estas profecias do caos e vá para a palavra de Deus. Porque os profetas estão profetizando o fim do mundo. A Bíblia já profetiza a respeito disso de uma forma muito mais clara, cristalina, e nós vamos ficar ouvindo esses profetas, esses pseudo-profetas que surgem nesses dias deste presente século. Suas palavras são disseminadas e lançadas com irresponsabilidade e depois não há o cumprimento e ainda querem atribuir que não se cumpriu porque as pessoas que ouviram a profecia não se comportaram como deveriam se comportar e influenciou no resultado daquela profecia. Você acredita mesmo que Deus trabalha dessa forma? Deus se responsabiliza
por aquilo que ele fala, independentemente da conduta daquele que é o destinatário da sua palavra lançada. Não se iluda com esses profetas de Facebook, de YouTube, de Instagram. Não se iluda, por gentileza. Tenha maturidade cristã, vá para a palavra de Deus e seja edificado. Se não passa pelo crivo da palavra de Deus, refute sem nem um mínimo de temor por estes indivíduos. Então, todos quantos agora vêm a frequentar os nossos cultos, as nossas reuniões, e como é bom quando vem uma pessoa nova que a gente nunca viu e de repente está ali dentro daquela comunidade. Como é bom estar ali, recebê-la com amor, abraçá-la, externar, né, esta comunhão da qual falamos, da qual pregamos. Como é bom, né? E quando essas pessoas vêm para participar de um culto conosco, essas pessoas, elas devem ser edificadas ou elas devem sair talvez até piores de que quando entraram naquele ambiente? Eu creio que você, como um cristão verdadeiro, vai responder: não, elas devem ser também edificadas. E é claro que devem ser edificadas. Quem está dentro daquele contexto, daquele ambiente culto, devem ser edificadas, sendo elas crentes ou não. Por quê? Porque quando há a profecia, quando há a explanação da pregação expositiva, da pregação totalmente bíblica, ortodoxa, ou quando há uma manifestação espiritual daquilo que chamamos de profecia e há uma interpretação, este indivíduo também vai entender o que está acontecendo e vai ser edificado. E qual é o propósito do culto? Qual o propósito da atuação dos dons? Ora, o que profetiza fala aos homens. Para quê? Para edificá-lo, para exortá-lo e para consolá-lo. Então, até aqueles que nunca professaram a fé cristã podem ser exortados, consolados e edificados quando estão no ambiente culto. Por isso que é muito interessante esta preocupação do apóstolo Paulo. Nós não podemos escandalizar aqueles que não comungam esta mesma fé que nós comungamos. Nós, como cristãos, enquanto cristãos, entendemos o aspecto do batismo no Espírito Santo, do falar em línguas, mas aquele que chega no nosso ambiente não conhece. E aí veja o que o apóstolo Paulo diz: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, veja, de forma coletiva, e todos falarem em línguas, aqui entendemos como línguas ininteligíveis, e entrarem ali indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Ora, é claro que dirão que estão loucos, talvez nunca mais retornem àquele ambiente. Por quê? Porque entraram de uma forma buscando uma mudança, uma edificação, buscando talvez serem consolados, e vão encontrar o quê? Um ambiente onde há esta desordem, e ele sairá dali mais confuso do que quando entrara. Então aquele ambiente se tornou prejudicial. E não é esta a intenção do Espírito Santo quando comunica os dons do seu Espírito. Então, eu acho importante, esta lição ela é fantástica, e você aprendamos juntamente em nome de Jesus. O terceiro ponto: edificar todo o corpo de Cristo. Então os dons têm este propósito. Meu irmão, qual o propósito dos dons espirituais? O propósito é que todo mundo fale em língua. Não, 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 não. A resposta não é essa. Essa é uma resposta errada, uma resposta de um pentecostal aí que tem um conceito equivocado a respeito da Bíblia, de um neopentecostal da vida. A resposta bíblica é justamente para que haja esta edificação do corpo de Cristo. Então, os dons no contexto igreja. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo vai destacar 2 capítulos inteirinhos a respeito desse assunto, somente para falar a respeito do uso dos dons. No capítulo 12, ele vai devagar e explanar e avaliar e apresentar uma lista de dons. E no capítulo 14, ele vai agora nos dar um modelo muito bem estabelecido a respeito do uso dos dons no contexto igreja.
Então o apóstolo Paulo vai nos mostrar que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Veja, quando os dons são buscados e usados em amor, todo o grupo, toda a comunidade, ela é edificada. Veja, é interessante falarmos a respeito de amor, porque, por exemplo, no capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 31, o texto diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. É interessante isso, porque do capítulo 12 até o capítulo 14, a gente passa pelo capítulo 13. E o capítulo 13 é uma carta, uma ode ao amor, o amor glorioso apresentado por Deus, que nos inspira, que motiva pessoas, poetas, pensadores, filósofos, falaram e discorreram a respeito do capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Renato Russo, um grande compositor brasileiro, compôs uma canção chamada Monte Castelo, inspirada justamente naquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo de número 13. Quando lemos o capítulo 13 e no versículo de número 13, naquele que chamamos de três virtudes teologais, ali encontramos a palavra nos ensinando que desde agora permanece a fé, a esperança e o amor, sendo que a maior delas é o amor. Então o amor é fundamental na vida cristã e no exercício dos dons espirituais. Quando eu faço uso dos dons espirituais com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Thomas Hoover, parafraseando Efésios capítulo 4:16, diz: os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. Isso é glorioso, é maravilhoso termos essa informação. É importantíssimo viver o amor no contexto cristão. O amor é essencial para os dons, para que esses dons alcancem o projeto pelo qual, ou o propósito pelo qual eles foram agora comunicados, que é justamente a edificação da igreja de Cristo. Se não houver amor, lamento, não haverá edificação. Se não tiver amor, nada seria, nada é, não há possibilidade. Se não tiver amor, nada te terá proveito, nada disso me aproveitaria. Se não tiver amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. O amor é a maior das três virtudes teologais, como eu já disse aqui. Fé, esperança e amor. A maior de todas é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Sem amor, veja, sem este amor de Deus que também é comunicado a nós, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar os nossos próprios interesses em primeiro lugar. E o propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido de forma integral, eu diria literal, se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Os dons não nos são dados, veja, os dons nos são dados para o serviço. Quando falamos de dom, tem em mente, quando você recebe o dom, quando o Espírito Santo, que é aquele que comunica, que é aquele que distribui como quer, se ele comunicou em você, ele está te convocando imediatamente para o serviço. Cristo, que é o cabeça do corpo, que é o cabeça da igreja, quando veio a esta terra, ele veio justamente afirmar que não veio para ser servido, mas veio para servir. A igreja precisa servir a Deus e aos irmãos, por isso que esta lição fala de dons espirituais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então, ascensão ministerial, aprenda isso de uma vez por todas. Ascensão ministerial não é para exigir serviço de outros, mas para servir com maior inteireza de coração e com maior amor aos cristãos, aos irmãos, aqueles que o Senhor colocou sobre a nossa tutela. Servir a igreja de Deus como bons dispenseiros, é isso pelo qual fomos chamados. Então, dispenseiros dos dons. O apóstolo Pedro vai exortar a igreja acerca da administração dos dons
de Deus. Veja, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo o sempre. Ele vai usar aqui a figura justamente do dispenseiro, que naquela antiga cultura era aquele que administrava a despensa da casa do seu senhor, do seu amo, do seu patrão. O dispenseiro era quem organizava tudo, adquiria mantimentos, zelava destes mantimentos para que eles não estragassem, para que não vencessem, e os distribuía para a alimentação daquela família como um todo. Ele tinha esta responsabilidade. Da mesma forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Deus, ou ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Eles precisam ter o cuidado do uso desses dons que são concedidos pelo Senhor para prover justamente o quê? Esta alimentação espiritual no seio da igreja. É importante notar que muitos contextos cristãos, muitas igrejas estão andando em desacordo, fora deste padrão, deste modelo estabelecido pela palavra, justamente pela omissão dos seus líderes neste estudo, nesse ensino ortodoxo e sistemático da palavra de Deus. Isso é muito importante e essa lição ela é por demais gloriosa. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão muito importante e deve cumprir esta missão. Se você faz parte desta igreja, ouça com atenção, porque você também está incumbido a cumprir esta missão. E qual é a missão? Proclamar o evangelho neste mundo hostil, as verdades que são provenientes de Deus, né? Que vêm diretamente do trono de Deus e que são totalmente descrentes à vontade soberana de Deus. Diante desta sublime tarefa, a igreja necessita justamente do poder divino, de mecanismos, de ferramentas que vai nos dar justamente esta autoridade sobre demônios, sobre principados e potestades, sobre oposições que virão e por certo virão. E justamente os dons do Espírito são estas ferramentas, esses mecanismos que nos habilitam e nos tornam agora cheios de graça, poder e virtude para pregar a palavra de Deus a este mundo hostil à palavra e à pessoa bendita de Jesus Cristo. Você ficou até aqui? Muito obrigado. Você é top e eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado. Que o Senhor possa abençoá-lo. Não saia sem antes deixar o seu like, sem se inscrever aqui neste canal. Nos ajude a crescer nesta plataforma. Daqui a pouco vamos chegar a 1000 inscritos e você vai fazer parte desta história. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que acender este conteúdo, dando-lhe graça e entendimento e aplicando esta palavra de forma mais sublime e profunda aos corações. É o que humildemente peço a Deus. Eu faço isso no nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima.